Olá, você está no canal da Igreja Evangélica Congregacional de Centro-Sé. Hoje é dia 24 de outubro. E aí nós estamos no penúltimo domingo e a nossa cidade aqui em Centro-Sé está vivendo um surto de Covid. E essa semana nós funcionamos parcialmente e hoje à noite, então, a gente está com as portas da igreja, não está aberta para pessoas virem e estar conosco em razão do alto risco em que nós estamos vivendo e algumas pessoas nossas aqui também lidando com Covid, lidando com quarentena, outras gripadas com sintomas muito parecidos e vão definir amanhã. Então, por isso, nós estamos aqui funcionando dessa forma. Mas eu quero abraçar você que assiste conosco, você aqui do município de Centro-Sé, você de Jussara, você de Pissarrão, você de Brejo de Fora, você também de Bazuá, você que integra conosco em outros estados do Brasil, você que integra conosco fora do Brasil. Eu tenho a alegria de dizer para você, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e embora estejamos vivendo essa luta toda, esse surto ainda no período de pandemia aqui na cidade, nós passamos de 7 casos para em pouco tempo chegarmos a 95 casos positivos, e aí, consequentemente, uma luta imensa, mas eu já quero começar o culto orando com você, e depois da oração eu vou para o teclado e vou convidar o pessoal do louvor para a gente ter um tempo de música e um tempo de adoração com você. Senhor, eu te dou graça, Senhor Deus. Peço por cada vida que vem assistir esse culto nesse momento, que haja nessa casa uma pacificação, um momento tranquilo, um momento de comunhão entre os membros que nos assistem, Senhor Deus. Que Tu estejas a ministrar a Tua graça sobre cada família, aquela que está diante de um celular, diante da TV, ou ouvindo dentro do carro, em algum lugar, que o Senhor assim visite com Tua graça toda especial, Senhor Deus. Ministra em nós aqui e ministra naqueles lá que ouvem a Tua palavra, de dentro e de fora dessa cidade, Senhor. Eu quero, Senhor, abraçar Edinho e Arlene lá em Lagoa Santa, que o Senhor os abençoe e dê saúde a eles, Senhor Deus. Abençoa a vida de Ades Amara também, assistindo conosco lá em Juazeiro, que o Senhor esteja abençoando a tantas vidas que, oh Deus, compartilham conosco. O Lucas e a Patrícia no Pascoal, familiares dele, nós queremos abençoar, membros de nossa igreja que estão lidando com Covid, peço ao Senhor que Tua graça bendita seja sobre eles, assim nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Chama as meninas, Valquíria, Amanda. A igreja está de portas abertas, graças a Deus. E a igreja de portas abertas é um sinal que a esperança e a palavra do Senhor está sendo propagada na cidade. Estamos aqui como servos de Cristo. Estamos aqui como a igreja que milita na face da terra. Estamos aqui como igreja, como dizia o presbítero Albertino, a igreja que tem que buscar o pecador, daquele jeito que ele dizia, e essa é a verdade mesmo. O pecador tem que ser buscado. O pecador por si só, ele não consegue, a não ser que Deus, por sua graça, use meios, e o meio mais eficaz é a palavra dele e a igreja dele. Eu quero cantar uma música. Ela fala: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Num tempo em que a gente está falando de tanta dor, de tanto choro, de tanta tristeza, eu vou chamar as meninas para cantar essa música, e quem souber da igreja para cantar com a gente. Então, fica de pé para cantar com a gente. A letra é linda. Canta conosco. Aleluia.
Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido,
Amém. Oh Deus. Se as batalhas vêm, Senhor, nós continuamos confiando em Ti, Jesus. Se vem montanhas, Tu és o Jeová Jireh. Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nós confiamos. Contei montanhas e antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De Ti preciso como nunca precisei. Tocar mais baixo para a gente ouvir a igreja cantar. A igreja canta. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Oh Deus, Senhor, Deus amado. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar E crer. em Ti. Vamos dizer de novo, às vezes é preciso uma montanha. Às vezes é preciso uma montanha, Isso de ele. às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em Ti. Perdoa-me, Jesus. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. Eu Te preciso e nunca vou me envergonhar. Vamos cantar junto, levantar a voz e Às dizer. vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em
preciso uma montanha, às vezes é preciso uma montanha. Canta com a gente. Às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Você pode aplaudir Jesus? Junto, Diego. 1, 2, 3 e... Nas palmas com a gente, nas palmas. No meu prazer estar em tua presença, eu vou me deleitar, meu coração te adora. Eu quero te encontrar, ó meu Senhor. Erguer a minha voz, eu vou cantar aleluia, aleluia, eu vou dançar pra Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e negar a vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário dando glória. Aleluia, aleluia, eu vou dançar pra Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e declarar a vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário dando glória. Aleluia, 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 aleluia. O poder, o louvor, a glória e honra ao nome do Senhor, que sofreu e que morreu nossa vergonha, mas Ele ressuscitou. Aleluia, 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 Amém. Podem sentar. Deus nos abençoe.
Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 17. Vamos ler o Salmo 17. Eu quero ler apenas o verso 8, porque essa noite eu vou falar sobre a menina dos olhos de Deus. Salmo 17, o verso 8. O salmista aqui pede a Deus: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essa expressão menina dos olhos, ela aparece 4 vezes no Velho Testamento. A revelação é progressiva. E, sendo revelação progressiva, eu quero andar um pouquinho com você para poder você conhecer um pouco disso. E você, na sua casa, aí de Bíblia aberta, pode acompanhar comigo. Mas antes de começarmos a pregar sobre menina dos olhos, nós vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Ti que a Tua presença enche o templo, que a Tua presença adentre esse lugar, que o Senhor nos encha do Teu querer, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Nós pedimos a Ti, usa essa pregação para falar aos corações, apesar de mim, apesar de nós. Ministra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O salmista está falando dos inimigos e está pedindo a Deus para guardá-lo como a menina dos olhos de Deus. Eu gosto da expressão quando ele diz: esconde-me à sombra das tuas asas. O salmista aqui, ele invoca e também evoca, porque tem uma expressão em Deuteronômio capítulo 32, o verso 10, a parte B, quando diz: rodeou e cuidou dele, está falando de Israel ou de Jacó. Cuidou como a menina dos olhos. A revelação é progressiva. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que você tem um período pré-patriarcal, antes de Abraão, aí, Adão até Abraão. Você tem o período dos patriarcas, patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, a chegada no Egito. Você tem o período mosaico, né, e aí se entende a teologia, toda a teologia pentateuca, e aquela questão, ou pentatêutica, aquela questão do Moisés, da revelação, da lei e tudo aquilo. Depois você tem um período pré-monárquico, que é o período que vai de Josué até Saul. Você tem o período monárquico, Davi e Salomão, e você vai ter o período profético. Eu não estou falando de dispensação, eu estou falando de entendimento teológico. Quando você lê o salmista dizendo, e aí entenda que esse salmo aqui é de um período monárquico, ele está dizendo: guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Lá em Deuteronômio, isso é, já no período mosaico, está escrito sobre Israel, está falando de Deus e Jacó. O Israel rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Isso aqui é um entendimento. Depois, se você andar mais um pouquinho, e aí nós vamos para o final do Velho Testamento, quando a gente chega na questão dos profetas, aí de forma especial pós-exílico, os profetas depois do exílio. Aí nós vamos pegar Zacarias, capítulo 2, o verso 8, na terceira visão de Zacarias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. E aí diz Deus: porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Observe que lá no Salmo é guarda-me, uma pessoa. Rodeou e cuidou dele. Aí Jacó, o povo de Jacó. Agora, quando chega em Zacarias, ele pluraliza. Agora não é mais um
não é mais ele só, agora vós. Vós. Eu entendo esse texto de Zacarias, a gente precisa entender a questão dos sensus plenos. Esse texto, no entendimento de alguns, é um texto para o milênio, mas no entendimento de outros, e está vendo aqui a igreja como Israel de Deus. E a igreja como Israel de Deus, então Deus se dirige ao Israel, a Jerusalém terrestre, que é também a igreja militante, porque você tem a Jerusalém terrestre, que é a igreja que milita, nós que estamos aqui na terra militando. E você tem a Jerusalém celestial, que é a igreja triunfante. Então, quando você olha para o texto de Zacarias, aí eu estou dando todos esses contextos que eu estou pregando no profeta Zacarias. E o profeta Zacarias, para se entender, é preciso andar um pouco. Zacarias é também conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. E aqui eu estou na terceira visão. E aí ele está se referindo a Jerusalém, a Sião. E aqui, no contexto agora de Novo Testamento, a gente pode olhar para esse texto e entender com a igreja. Pois aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Menina dos olhos, essa expressão é interessante porque no hebraico, o contexto primário seria homem dos olhos, e aí depois eles acrescentam alguma coisa aqui, além da palavra que seria homem dos olhos, mas a ideia de filha. E aí, se você pegar uma palavra isolada no hebraico, vai dar uma confusão. Mas se juntar duas palavras, vai ser como a filha. E por isso, daí onde vem a nossa tradução, porque vai passando de povo para povo, e aí chega na gente com a expressão menina dos olhos. Pra você ter ideia, em inglês, apple my eyes, maçã dos olhos. Por isso, os ingleses, quando eles falam de Nova York, eles apelidam Nova York como Big Apple, a grande maçã. E não é à toa que quem tem um iPhone tem também, porque pertence a Apple, aquela ideia da maçã, de algo precioso. Então, para nós aqui brasileiros, chegou como menina dos olhos. Mas no inglês você pode ir para a questão do Apple My Eyes. Né, a bolinha, né, a maçã do olho, aquilo que é protegido. De qualquer forma, eu fiz essas duas alusões para você entender que o texto vem do hebraico e para na gente dentro dessa conjuntura, para que a gente entenda a preciosidade, menina dos olhos. Eu quero primeiro pensar com você, e aí, preste atenção, guarda aqui, nós paramos em Zacarias, capítulo 2 e o verso 8. A ideia de olho de Deus e os homens. A graça de Deus. Quando você olha no Gênesis, capítulo 6, o verso 8, Deus diz que vai enviar água sobre a terra, vai derramar água como dilúvio sobre a terra, e o dilúvio aconteceu, mas no versículo 8, Gênesis 6, 8, diz, e Noé achou graça diante do Senhor. A expressão achar graça diante do Senhor. Quando você vai a Gênesis 18, 3, Abraão está falando com Deus e diz, se achei graça diante dos teus olhos, ou diante do Senhor. Se você continua, Gideão, quando ele quer saber sobre aquele chamado de Deus, e Gideão quer uma autenticação, vamos assim dizer, ele também diz, se achei graça diante dos teus olhos. Então, você vê Abraão dizendo isso com Deus, você vê Deus dizendo isso a Noé, você vê Gideão dizendo isso a Deus, mas você vê Deus também dizendo que Moisés achou graça diante dele. Isaías achou graça diante de Deus, Daniel achou graça diante de Deus. E no Novo Testamento, mas ainda num contexto veterotestamentário, Lucas capítulo 1, o verso 30, quando o anjo vai visitar a Maria, o anjo diz, não tema porque achaste graça diante do Senhor. Eu trouxe essas questões aqui porque achar graça diante dos olhos do Senhor.
Achar graça. E achar graça diante dos olhos do Senhor já é algo fantástico. Achar graça diante dos olhos do Senhor. Você lê o livro de Atos, tem passagens que se referem aos apóstolos. E aí, quando se refere aos apóstolos, a expressão não está mais a uma pessoa só. Tipo, Maria achou graça, Daniel achou graça, Davi achou graça. Né? Agora, com os apóstolos, já é diferente. E qual é a diferença? Em todos eles havia abundante graça. Por que essa diferença? Preste atenção, que se você voltar para Zacarias, e aí Zacarias capítulo 2, o verso 8, Deus vai dizer que aquele que toca na menina dos olhos, toca na menina dos seus olhos, na menina dos olhos de Deus. Aí no versículo 10, Zacarias continua, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho, Deus está dizendo, eu venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Se eu pegar esse texto e olhar junto com João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No Velho Testamento, o Espírito vinha e repousava sobre pessoas. Noé acha graça. Abraão acha graça diante dos olhos do Senhor. Moisés acha graça diante dos olhos do Senhor. Gideão acha graça diante dos olhos do Senhor. Davi acha graça diante dos olhos do Senhor. Daniel também. E Maria acha graça diante dos olhos do Senhor. Embora Maria esteja num livro do Novo Testamento, mas o contexto ainda é veterotestamentário. Depois que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e agora, cheio de graça, o verbo vai à cruz, Jesus Cristo vai à cruz, verbo encarnado, morre, ressuscita, e agora envia o Espírito. E o Espírito Santo agora é derramado sobre a igreja de Deus. E eu entendo que nessa questão de achar graça diante do Senhor, todos, presta atenção, com a morte de Cristo, a graça de Cristo é capaz de alcançar a todos. No Velho Testamento, isso aqui era algo, a função de Israel. Com Cristo, agora vem sobre todos, achar graça sobre todos têm acesso à graça por meio de Cristo. Então, uma coisa é achar graça diante dos olhos. A outra coisa é você migrar de achar graça diante dos olhos para ser a menina do olho. Entende a diferença? Deixa eu tentar explicar para você. E Deus enxerga, claro. Mas assim, achar graça diante dos olhos, porque Deus vê. Você achou graça diante dos olhos do Deus que vê. Outra coisa é você ser a menina dos olhos. E aí eu tô lançando mão de duas expressões poéticas. Tanto a achar graça diante dos olhos, como ser a menina dos olhos. É diferente. Uma coisa, porque achar graça já é muito bom. E todos nós, você que me ouve, se você não é evangélico, você achou graça. Porque Deus enviou Cristo por graça para que você tenha acesso a Ele em Cristo. E nesse caso você achou graça em Cristo. Nós achamos graça em Cristo. Todos nós achamos graça. Agora nós vamos entrar numa outra questão. Uma coisa é você achar graça diante de Deus. E a outra coisa é você sair de fora dos olhos, de algo externo, para dentro, ser a menina dos olhos. A minha irmã, a Débora, tem no zap dela essa expressão, menina dos olhos. E toda vez que eu vejo o zap da Débora, que tem essa expressão, isso me chama a atenção e eu gosto demais dessa expressão. E foi isso que me fez ficar aqui para pregar sobre isso.
Porque uma coisa é você achar graça diante dos olhos. Por exemplo, eu estou pregando aqui, eu não sei o que tem na minha frente. Então, ainda que tivesse uma pessoa bonita aqui na minha frente, eu sou cego, aquilo não acharia graça diante dos meus olhos. De Deus, sim, óbvio, porque Ele enxerga. Agora, até eu sendo cego, se você tentar tocar na menina do meu olho, eu vou piscar automaticamente. Uma coisa é aquilo que o seu olho contempla, aquilo que o seu olho se agrada em ver. Outra coisa é aquilo que faz parte de você, está dentro do seu olho. Se você tentar tocar na menina do olho e você não piscar, você é um mágico. Eu acho que ninguém consegue isso. Para imaginar que você tem, até chegar na menina dos olhos, você tem uns cílios. Você tem a sobrancelha, me está dizendo, os cílios. O canal lacrimal que vai proteger isso. A menina do olho é a pupila. Dizem os estudiosos que quando você está apaixonado, até a sua pupila dilata. Né? Aí está muito ligado a sensação com a pupila. Dizem os estudiosos. Não entendo nada sobre sinal. Como é que pisca o olho quando você quer namorar com alguém? Eu não sei de nada disso. Eu não fiz isso com a Márcia. Não funcionou. Né? Mas a questão é a menina do olho aqui de Deus. E aí o profeta Zacarias, capítulo 2, o verso 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Agora, se você olhar para o texto de Zacarias, você vai entender que Zacarias está se referindo a evento, porque só tinha 50 mil aqui que vieram da Babilônia, e outros viriam mais. E Zacarias está primeiro dizendo ao povo que eles são particularidades de Deus aqui em Israel. Só que esse texto, ele aponta também para a igreja, porque a igreja é o Israel de Deus. E agora, Deus em Cristo. E aí agora nós vamos usar a expressão vós. Porque depois que Cristo vem, e Cristo envia o seu Espírito Santo, depois de ter ido à cruz, ressuscitou, né? Ascendeu ao céu e envia o seu Espírito Santo. Agora desce o Espírito Santo. E aí quando você vai ler sobre os apóstolos, em todos eles havia abundante graça. Isso aqui é derramado sobre a igreja, é derramado sobre o povo de Deus. Qual a diferença aqui, então? Que uma coisa é você achar graça diante dos olhos, outra coisa é você estar dentro dos olhos. E eu usei exatamente essa expressão, ser cego, porque para mim, diante dos meus olhos não significa nada. Agora, dentro dos meus olhos, mesmo sem ver, você sabia que meus olhos ainda doem. E se você tentar tocar aqui, eu vou sentir dor, porque está intimamente ligado olho e cérebro. Olho e sensação. Olho e emoção. Quando eu choro, eu lacrimejo. Eu vou umedecer a menina dos olhos. Agora, Deus, se refere a nós porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos, ou dos meus olhos. O profeta Zacarias coloca a gente como algo pertencente a Deus. Se você olhar na oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, para que, ó Pai, assim como eu sou um em ti, assim sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você está entendendo? Eles em nós, Deus, Jesus, um só. E agora a igreja e Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, ela é a plenitude do seu corpo, aquele que tudo enche.
Então eu saio do status de algo externo para algo interno. Como é que eu compreendo isso agora? Por isso, Atos capítulo 9, quando Paulo está perseguindo a igreja e Jesus tem um encontro com Saulo, ou Saulo com Jesus, Jesus diz a Saulo, ele diz, por que você persegue a igreja? Ou diz, por que você me persegue? Você entendeu agora? Então, Jesus não diz a Paulo, por que você está perseguindo a igreja? Ou por que você persegue esse povo? Ele está dizendo, por que você me persegue? Porque agora a igreja é menina dos olhos, a igreja agora é parte de Deus. Parte. Eu sou cego, algo que está diante dos meus olhos não mexe comigo. Com Deus mexe porque Deus vê, o Ber, Lahai, Roi, aquele que tudo vê. Mas mesmo eu sendo cego, quando você tentar tocar na menina dos meus olhos, eu vou sentir doer. Vai haver uma reação dos cílios, eu vou tentar fechar as pálpebras. Eu vou tentar proteger o máximo possível. Você consegue entender essa estreita conexão entre estar lá e achar graça diante dos olhos e estar aqui e ser a menina dos olhos? Agora, a esse povo, Provérbios capítulo 7 e o verso 2, Deus se dirige, Provérbios capítulo 7, o verso 2, e diz, guarda os meus mandamentos e vive. E Deus diz, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Entenda que em todos os textos que eu li, é Deus dizendo que nós somos menina dos olhos dele. Agora, nesse texto que eu estou lendo, depois que você entende o que é ser igreja, estando na igreja de Deus, você vai olhar para Provérbios e você vai ouvir Deus dizendo, se você é menina dos meus olhos, então você precisa guardar a minha lei como a menina dos teus olhos. Você entende agora a parceria? Você é a menina dos meus olhos, eu fiz isso por você. E agora Provérbios capítulo 7, o verso 2, pode ler na sua Bíblia, que lá está exatamente assim, Provérbios capítulo 7, o verso 2, guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, isso é, guarda a minha lei, como a menina dos teus olhos. Se nós somos menina dos olhos de Deus, a palavra de Deus deve ser guardada como menina dos meus olhos. Acho interessante porque às vezes eu escuto algumas coisas assim, de alguns preletores, eu não preciso que faça alguma coisa porque Deus vela pela palavra dele, e eu sei disso, eu não estou dizendo que Deus não vela. Eu só estou dizendo que para dentro de mim, eu, e dentro de você, você precisa guardar a lei. Senão, no Salmos não estava escrito, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. A Cassiane canta isso. Para eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Eu acho interessante isso. O Paulo César do Logos canta, o Evangelho é o que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho é a água limpa. Agora você consegue entender? Ou seja, eu agora saí do status de alguém que achou graça para passar a ser alguém que pertence. Isso é a menina dos olhos. Agora, irmão, 107 está vivendo um momento, um surto de Covid, 107 tinha 7 casos. E ontem, ou melhor, na sexta-feira, isso, de sexta para o sábado, nós tínhamos 95 casos. Para uma cidade que tem poucos mil habitantes, para uma cidade que, momentos de você ver um dia só 36 casos positivos. E eu fico pensando, e por isso eu quis pregar sobre isso, porque Deus está dizendo, e num momento igual a esse a gente precisa escutar, vós sois a menina dos meus olhos. Palavra de Deus.
Crente pega Covid? Pega. Pega Covid. Tem muito pastor maluco por aí dizendo ao povo que não tome vacina. Isso é loucura, gente. Eu tenho dito ao pessoal da minha igreja, quando não tinha vacina, eu dizia para o pessoal, pode tomar. Ivermectina. Se você não tem nada para se proteger e tem algo que pode proteger, tome, não tem problema nenhum. Agora, chegou a vacina, vamos tomar, gente. Eu vou brigar com isso. Vou brigar com isso. O que tem de crente com medo, mas se tiver não sei o quê, tem gente falando, será que tem um quê? Um chip espião? Tem alguma coisa? Tem tanta invenção. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Se alguém fez alguma coisa e colocou lá escondido, isso não vai me atingir. E ainda que isso seja de cunho científico e que venha fazer alguma coisa, Deus sabe o que eu estou fazendo e de que forma eu estou fazendo. Cientificamente eu sei. E o que é melhor é ficar esperando algo que pode vir a acontecer ou lutar contra algo que já está acontecendo, gente. Se eu pertenço a um povo que é menina dos olhos de Deus, se esse texto é verdadeiro e se aplica a nós, eu vou confiar nesse Deus. Eu preciso viver pensando nisso. Gente, eu estou falando isso para vocês porque muitas vezes na minha vida eu já passei por várias dificuldades. Várias. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Ele habita em mim. E se Ele habita em mim, eu estou nele. Agora, pastor, talvez você... Eu queria mostrar algumas coisas aqui sobre o que é ser de Deus. Ser de Deus é muito mais do que dizer, eu compro um carro com fé em Deus. É fácil você ter fé para pedir para Deus fazer o que você quer. A questão é você ter fé para fazer o que Deus quer. Eu tenho um vídeo que chama Os tijolos da minha construção formam a casa do meu entendimento. Os tijolos da minha construção formam a casa do meu entendimento. É preciso eu me abastecer da palavra de Deus. Num tempo de surto, como a gente está vivendo aqui, e aí eu estou falando para algumas pessoas que me ouvem da minha igreja e outras pessoas que não são da nossa igreja, gente daqui, gente de fora daqui, gente de outros países. E eu não estou mentindo, porque isso é verdade. Ainda ontem, eu conversava com uma pessoa que estava numa outra nação e ouviu algo da nossa igreja e que mandou um zap para mim e falou, eu fui abençoado. Então, nesse momento, eu quero dizer que a nossa igreja aqui em Centro-Sé não está tendo culto, não teve culto no domingo aqui pela manhã, nem está tendo agora. Por quê? Algumas pessoas da nossa igreja estão com Covid, outras de quarentena, outras numa situação de gripe, com sintomas iniciais, e que vão saber essa semana, segunda, terça, sei lá o que é. Então a gente resolveu parar um pouco. Resultado, mas aí, porque a gente parou, a gente não é crente? Que convicção é essa? Que convicção é essa? Temos que ter uma convicção, porque a gente tem entendimento também. Só é fé se a porta estiver aberta, se não tiver, não é fé. Eu não estou dizendo de fechar o tempo todo. Por outro lado, gente, como é que a gente trabalha esse conhecimento de ser menina dos olhos de Deus? Aqui eu entendo porque o versículo 5, Zacarias 2 e o verso 5, Deus diz que Ele é como um muro
E aí Deus estava falando agora não de uma Jerusalém murada, mas de uma Jerusalém como as aldeias que não tinham proteção. E Deus diz, eu sou o muro. E agora ele não diz apenas eu sou o muro, ele está dizendo, eu sou como um muro de fogo, diz por meio do profeta Zacarias, Zacarias 2,5. Sou como um muro de fogo. E se você começar a lembrar, quando ele guia o povo pelo deserto, de dia na nuvem e de noite na coluna de fogo. E aquela coluna de fogo impedia as feras, impedia uma série de coisas. Você consegue lembrar disso? Eu quero dizer para você que se você é crente e você está vivendo um negócio desse, Deus permitiu. Agora eu digo um negócio para você. E quem disse a você que porque isso chegou até você, Ele não está com você? O próprio Deus diz, eu sou como um muro de fogo ao redor e diz, eu habito no meio de vocês. Entenda, Ele não apenas está guardando por fora, como habitando por dentro. Oh, que certeza bendita, gente! Que certeza bendita ouvir isso. Primeiro, achou graça. E agora, você passou daquilo que está diante dos olhos para o que está dentro dos olhos. Você é a menina dos olhos de Deus. E para terminar, eu quero dizer outra coisa. Talvez você me escute e diz, pastor, como ser menina dos olhos de Deus? Talvez você me escute e você apenas tenha achado graça. Você nunca quis ser do povo de Deus. Ser da igreja de Deus. Integrar a igreja de Deus. É Deus agir com você, em você e por você. Porque enquanto você está fora da igreja, você pede oração para a igreja. E amém que você acredita nisso, é verdade. Porque você vai dizer, Deus vai ouvir o que as pessoas vão pedir. Isso aqui você está na fase de achar graça. Diante dos olhos de Deus. E Deus é gracioso. Diz a Bíblia, manda chuva sobre justos e injustos. Diz a Bíblia, manda o sol sobre justos e injustos. Diz a Bíblia, aos crentes, sede misericordiosos, como misericordioso vosso Pai. Então você é alcançado pela misericórdia. Mas uma coisa é você dizer, eu quero sair do status de achar graça. Isso é, de estar achando graça diante de Deus, só receber de Deus, para entrar num outro status. Qual é agora? O de ser menina dos olhos de Deus, de ser povo de Deus, e estar dentro da igreja de Deus. Quando alguém toca em mim, toca em Deus. O próprio apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 9, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, porque Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você entendeu a diferença agora? Não é para qualquer pessoa. Se Deus ama você, não tenha dúvida, Deus ama a todos. A questão agora é para o que Deus preparou para aqueles que o amam. O amam. Não é aqueles que Ele ama. Ele ama a todos. Você achou graça diante de Deus. Agora você precisa mudar de status. Ser a menina dos olhos de Deus. Como isso em Cristo? Quando você diz, eu não posso nada de mim mesmo, eu preciso me entregar a Cristo, eu preciso ser um crente em Cristo, eu preciso ser um salvo em Cristo. Isso aqui, quando Deus diz para Maria, você achou graça. Deus diz por meio do anjo, não temas porque achaste graça. Agora um negócio interessante, porque você vai ver que depois da cruz, diz a Bíblia, Atos 1, o verso 14, e todos permaneciam em oração, e Maria, mãe de Jesus, estava orando com eles. Você está vendo uma Maria orando, não os outros orando para Maria, é Maria orando com eles. Se você quer dividir Deus com Maria, nem a própria Maria aceitaria isso. Quando Jesus envia o seu Espírito, em todos os discípulos havia abundante graça. Você está entendendo a diferença? Entenda a diferença agora? Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra dentro de mim agora é guardada como menina dos meus olhos, e eu preciso fazer isso. Por quê? Porque agora eu sou menina dos olhos de Deus. Como é que isso aconteceu na vida da igreja? Porque a igreja entendeu que foi por meio de Cristo.
Paulo diz, com ele nós fomos sepultados no batismo. Para que assim como ele ressuscitou, nós também ressurgimos. Ou ressurgiremos. Você consegue entender agora a estreita ligação, a mudança de status, de estar diante dos olhos e ser parte dos olhos? Por favor, nesse momento de crise, nesse momento de luta, não se esqueça, você é menina dos olhos de Deus. Você é crente? Você confia nisso? Você confia nessa proteção bendita? Sabe? Você já entendeu? Quando alguém está falando aqui no Nordeste, é muito assim, está falando de um parente, alguém pega assim, toca no braço e diz aqui, ó, sangue do meu sangue. Não diz assim? Que corre nas veias, ó, o sangue corre nas veias. O texto do profeta Zacarias é muito mais profundo do que isso. O profeta Zacarias agora está dizendo, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos de Deus. E Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Que a igreja é propriedade particular. Pedro diz isso, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, por quê? Porque é menina dos olhos de Deus, a igreja é parte de Deus. Vamos interceder por essa cidade, porque nós somos meninas dos olhos de Deus. Vamos interceder por esse lugar, vamos pedir a Deus por esse lugar. Vamos pedir a Deus por esse lugar. Você tem dúvida que Deus ouve a sua oração? Eu não tenho. Vamos nos juntar agora, feche os seus olhos onde você estiver. E se você quer ser crente, ser dessa igreja, integrar essa igreja, viver a experiência de não apenas achar graça, de ser contemplado pelas ações da igreja, ou as ações de Deus, mas de ser povo de Deus, de viver a experiência, de dividir com Deus. Quando eu dizimo, eu tiro daquilo que eu ganhei de Deus, para abençoar a igreja de Deus, você está entendendo? E isso não é uma troca, dê 10 que recebe 1000, não, pelo contrário, a igreja nossa não trabalha assim, eu estou dizendo exatamente isso, eu reconheço que foi Deus que me deu, e eu quero contribuir para que a igreja de Deus cresça, você entende? Agora, não é mais estar contemplado por achar graça, é ser parte, quem toca em vós, toca na menina dos olhos de Deus. Por isso você guarda a palavra de Deus como menina dos seus olhos. Deixa eu orar com você. Ó Deus bendito, toma conta do nosso povo, adentra cada casa. Cada pessoa que de Covid me escuta agora na cama, diante do celular, ou aqueles que estão diante da televisão, entra com tua mão de misericórdia. Eu, como ministro do Evangelho, quero abençoar essa cidade, Senhor. A todos os crentes que agora, Deus, olham para esse texto e dizem, Senhor, obrigado porque me mudaste de status. De alguém que foi contemplado por graça, para ser alguém que agora milita com o povo da graça. De alguém que era apenas estava diante e agora está dentro dos teus olhos. Oh Deus, faz o teu povo, Senhor, deliciar-se nisso e ser cheio do desejo de te adorar, Senhor. Assim eu abençoo a tua igreja e o teu povo e peço isso em nome de Jesus. Amém. Findando a mensagem, chegamos ao final do culto e eu quero dizer para você e quero te dar a oportunidade de abençoar a nossa obra aqui. Nós teríamos conferência missionária agora, e a conferência missionária ia nos abençoar com recursos também para a obra que estamos fazendo, e aí estamos pensando num projeto chamado Crack do Futuro, já está funcionando em Pissarrão, e vamos fazer funcionar em outros lugares. Mas aí, diante dessa situação toda, a gente já conversou com a Lurdinha, que é a líder da APEC, que traria a palavra para nós. Ela não vai poder estar aqui, em razão de tudo que está acontecendo, eu desmarquei com ela já. Então, nós não estamos cancelando, nós vamos adiar, e assim eu vou avisar os irmãos o próximo dia em que nós faremos a nossa conferência missionária. Então, eu quero pedir ao Alex que coloque na tela
O número da nossa conta é agência 2678, dígito 6, Banco do Brasil, 2678, dígito 6, conta 21706, dígito 9. Então você que não pôde ofertar aqui no Gasofilaço, pode transfere para a gente, abençoa a obra do Senhor. Você que pode dizimar assim, então faz isso também. Ô gente, nós gravamos um vídeo em pleno período de pandemia e os números em Centro Sé estavam menores até. E eu fui até Juazeiro com o Alex, nós gravamos um vídeo e o título do vídeo é Calma, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Quando os números aqui diminuíram para 2, 3, já parecia que estava tudo resolvido. E de repente, na sexta-feira, bate os 95, e aí ficou algo dentro de mim, e aí pensando também no sábado, e eu pensei nessas questões de calma, ter muita água para rolar embaixo dessa ponte. Eu disse isso há muito tempo atrás, e eu quero terminar esse culto passando esse vídeo para você. Eu queria que você assistisse. Tenha calma, confie em Deus. Calma, calma, né? Eu dedico esse refrão para tua alma. Muita água para rolar debaixo dessa ponte. Ouve com a gente, que Deus te abençoe. A nossa missão é viver, pregar e ensinar o Evangelho na dimensão do amor e na comunhão de Jesus Cristo, começando por nossa vizinhança até os confins da terra. Fica com esse vídeo, tá joia? Mas antes de assistir, deixa eu dizer uma coisa para você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você e sobre sua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Centro Sé, Bahia. Aqui atrás de mim está a ponte Presidente Dutra. Eu estou na cidade de Juazeiro, na Bahia. E essa semana eu quero compartilhar com você sobre a calma, a paciência. Salmo 37, o verso 8. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Como é então que a gente lida com tudo isso, no meio de todas essas situações, né? O tempo passando, as coisas sem serem resolvidas. Como manter a calma? Olhando aqui para essa situação, eu aprendi um pouco. Estava na ponte, num carro, o frenesi lá em cima e embaixo a água, simples, do jeito que é, com destino, traçado para onde vai, que vai alcançar, como vai ser, assim a água. Enquanto todo mundo na confusão lá em cima, aqui embaixo, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo na calma. À direita está a cidade de Juazeiro e à esquerda a cidade de Petrolina. A calma é sinônimo de mansidão. Por isso, olhe à direita e à esquerda do tempo, das situações, e o teu coração aprenda a estar tranquilo. Lá em cima, apesar de poder andar a muitos quilômetros por hora, às vezes tudo engarrafa. Aqui embaixo, apesar da calma, a água trabalha continuamente e em silêncio. A segunda coisa, a calma é sinônimo de paz e liberdade interior. Aprenda a permanecer calmo, apesar de violenta, as margens que o aprisionam. Quando você lê os jornais, tem acidente numa cidade, acidentes em outra cidade, crimes, várias situações. O rio não, o rio permanece calmo, calmo. Quando as coisas te apertam do lado esquerdo, do lado direito, lembra de voltar os seus olhos aqui para o rio. Aprenda a permanecer calmo, apesar das margens que o aprisionam. A terceira coisa, uma alma tranquila te leva a um caminho seguro. O rio tem um caminho traçado. O rio continua a prosseguir. Olhando para o rio, a gente vê o peixe que muito se mexe. Ele se torna presa fácil
para o predador. Logo, ele é notado. As novas tecnologias surgem para poupar tempo. E por que, apesar delas, a cada dia temos menos tempo? Porque a calma surge da natureza, não dos mecanismos e aparelhos inventados pelo homem. O rio nos ensina que a calma resiste aos desaforos do vento, acompanha o bailar dos peixes e serve de espelho para a lua e de inspiração para o poeta. A calma é como o rio, não vive uma passividade, mas é profundo, silencioso e vencedor. Então, encerrando tudo que a gente viu sobre a calma, sobre a paciência, eu preciso dizer para você, enquanto tudo parece ter perdido o rumo, ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. A gente se encontra, Deus abençoe. Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.